tarde. Vocês estão vendo aí a tela aí com a aula 3? Já apareceu aí? Beleza. Cadê o Johnny? Então vamos lá. Em relação ao atendimento cliente, todos os vídeos são de atendimento, certo? Então, falando aqui rapidamente, o que vocês podem dizer sobre os vídeos que vocês assistiram agora? Pera aí, Matheus, rapidinho. É que eu tirei o fone aqui e eu fiquei sem áudio aqui. Fala aí de novo, Matheus. Tipo assim, tem alguns vendedores que explicam muito bem, detalhadamente, e outros que só explicam mesmo. Fala o básico do produto e só. E aquele primeiro vídeo lá, que é um vídeo até daquele Porta dos Fundos, né? Que ele mostra o vendedor sem paciência nenhuma, né? Sendo grosso. Ignorância, professor, aquilo. Ignorância, perfeito, Johnny. Caramba! E vou te falar, aquilo é uma encenação, é um vídeo daquele grupo Porta dos Fundos, mas isso existe, cara. O pior é que existe. E para vocês que trabalham aí com varejo, né, a grande maioria aí, acontece muito, como a própria Daiane falou aí. É o que mais tem, é o que mais acontece, infelizmente, no dia a dia, né? Ali mostra a importância, mostra um extremo, né? O vídeo mostra o extremo de uma situação, mas que é uma situação, infelizmente, bastante comum. E aí, alguém quer falar alguma coisa a mais sobre algum vídeo? Alguém já vivenciou alguma situação assim? Não, tranquilo. Só estamos aí 5 alunos mesmo, eu e mais 5, né? Enfim. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do atendimento no varejo. Então, existem uns números, eu não sei se algum professor falou com vocês, deu esses números aí, em alguma outra unidade curricular, tá? Mas existem uns números, por que se perde um cliente? 1% por morte, ou seja, dos clientes que você perde, somente 1% deles você perdeu porque morreu, certo? Obviamente, morreu, não compra mais, óbvio. Desses que você perdeu, 3% se mudam. Essa é uma informação importante, gente, porque 3% se mudam, o que significa que os outros 97%, digamos assim, 3% para 100 dá 97, né? Se o cliente se mudar, ele ainda assim continua comprando com você, comprando seu serviço. Isso é muito comum. As meninas aí estão aí na sala aí, podem nos falar exatamente sobre isso. Isso é muito comum, principalmente com as meninas, em relação a, por exemplo, salão de cabeleireiro. Tem mulheres que ela se muda, ela vai para um bairro mais distante, mas ela volta pro bairro de origem, para onde ela morou, só para continuar com aquele salão, né, aquele profissional, porque ela confia no trabalho da pessoa.
Então ela é capaz, alguns clientes, os hábitos, a pessoa se desloca de ônibus, de carro, de Uber, de trem, não importa, mas ela volta ao local de origem só para utilizar aquele serviço. Ou seja, o que eu estou dizendo aí, gente? Só 3% dos clientes que se mudam, eles procuram outros profissionais, outras lojas que sejam, tá? Esse é um número bem importante também. 5% adotam novos hábitos, ou seja, somente 5% dos clientes mudam os hábitos. Eu comia carne vermelha, não como mais, então eu não sou mais cliente daquele açougue. Sei lá, eu usava um tipo de roupa, agora eu uso outro. Então, só 5% adquirem novos hábitos. 9% apenas acham preço alto. Mas outro número importante, só 9% dos clientes acham o produto, o preço alto, ou seja, os outros aceitam pagar mais caro por um produto ou um serviço, simplesmente porque são fiéis àquela marca. Não tem ninguém do Zona Sul aqui não, né? Ou tem? Não, né? Supermercado Zona Sul, não. Não, os mercados Rede Economia, tá certo, não tem ninguém do Zona Sul. É porque eu tenho uma outra turma que tem gente do Zona Sul. Então, o Zona Sul é um exemplo disso. O cliente que vai para o Zona Sul, o supermercado Zona Sul, ele quer serviço. Ele não está preocupado com o preço, porque lá tudo é mais caro. Ele está disposto a pagar mais caro por conta de um serviço. E aí, 14% dos clientes que você pega se desapontaram com a qualidade, ou seja, somente 14% reclamam da qualidade. Tem outros que aceitam até consumir ou comprar um produto de uma qualidade um pouco mais inferior só por causa do serviço. Em contrapartida, 68% dos clientes que você perde, 68% deles estão insatisfeitos com a qualidade do pessoal. Ali tá pessoa, tá errado ali, tá? Qualidade do pessoal ou qualidade do serviço. O que significa isso, gente? O cliente, ele aceita pagar mais caro, ele chega a comprar, a aceitar um produto de qualidade inferior, mas ele se desloca para comprar na empresa, mas ele não aceita serviço ruim. E aí onde entra entra a importância do profissional que vai atendê-lo. E aí vocês, inclusive, são peças importantes até dentro de um supermercado, porque acho que a maioria da turma, supermercado que eu falo, um varejo, né? A maioria da turma trabalha em frente... Boa tarde, Everton. A maioria da turma trabalha em frente de loja, então isso é muito importante, pensar no atendimento. E o atendimento é tudo, né? O atendimento, ele retém o cliente ou ele expulsa o cliente. Quando você tem um padrão de atendimento, padrão de excelência, os clientes se fidelizam, ou seja, o cliente volta para fazer compra, volta e volta e volta e volta. Ok? E aí, algumas razões para a excelência no atendimento ao cliente. Primeiro, cliente bem tratado volta sempre. Como a gente está massificando aqui, né? O cliente bem tratado, ele sempre vai voltar para a empresa. Ele volta, se ele não encontrou o produto que ele queria, mas foi bem tratado, ele vai voltar nem que seja para perguntar se o produto chegou, mas ele volta. O profissional de atendimento tem 70% da responsabilidade sobre a satisfação do cliente. Foi o que a gente acabou de falar. O cliente, 30% da satisfação dele está relacionado ao produto. Aquele cara que foi bem atendido, foi escutado, foram levados em consideração
as vontades dele, esse cara, ele sempre vai voltar. Ele sempre vai voltar, tá? Então, 70% da responsabilidade da satisfação do cliente está no atendimento. Tudo falando de atendimento. Nem sempre temos uma segunda chance de causar boa impressão. Essa é uma informação muito importante também, porque uma vez que você tratou mal, uma vez que aquele cliente se decepcionou, dificilmente você vai conseguir resgatá-lo, simplesmente porque você não tem uma chance, ele não volta para a loja, ele não te dá uma chance de você se recuperar daquele atendimento ruim. Até aí, tranquilo? Tranquilo, gente? Beleza, suave? Vamos ficar nesses 5 alunos mesmo. Por um acaso alguém aí, o pessoal aí é do grupo, vocês têm um grupo de WhatsApp aí, se alguém puder perguntar lá no grupo se aconteceu alguma coisa, o que houve, porque eu tô bastante preocupado mesmo, só tem 5 alunos na sala. Não costuma ter essa quantidade tão pequena de alunos. Apesar do que essa turma aqui varia entre 12 alunos, 11, não é isso ou não? Tô falando besteira. Eu acho que é isso. Então, voltando aqui. Ainda, né, as razões para excelência. Relações eficazes com os clientes fortalecem a opinião favorável à empresa. O que significa isso, gente? Alguém quer falar o que entende por relações eficazes com as empresas fortalecem a opinião favorável a ela, favorável à empresa? Alguém pode falar aí? Brenda? Tá aí? Brenda Caroline? Hello, hello. Johnny tá na área, Everton também, né? Não está conseguindo entender. Em que sentido, Johnny? Vamos lá. Você quer que eu volte aqueles números de percentuais? É isso que você não entendeu? Hein, Johnny? Vamos lá. Razões para excelência no atendimento do cliente. Relações eficazes com os clientes fortalecem a opinião favorável à empresa. O que seria uma relação eficaz com os clientes? Você trabalha onde, Johnny? Qual mercado? Campeão. Vamos lá. Para você traçar uma relação eficaz com o seu cliente, uma relação eficaz com o cliente do campeão é o atendimento que você vai fazer para o seu cliente. Eu vou lá na sua loja, vou lá no campeão onde você trabalha e pergunto onde fica o produto tal, por que não tem o outro produto, e você me responde com atenção, com sinceridade, resolve meus problemas, vai lá dentro, vai lá no estoque, vê se tem, chama o gerente, você faz a tua parte, você trata bem o cliente, você pergunta se eu quero algo mais, se eu fiquei satisfeito. E aí, quando eu voltar lá, eu tiver alguma dúvida, eu vou procurar você e a equipe, ou seja, a gente estreitou uma relação, a gente criou uma relação, você criou uma relação eficaz comigo, com o cliente. Então, você, na verdade, como é que eu vou falar? Superou a minha expectativa.
Eu entrei lá com a expectativa X e você me superou, você me atendeu muito bem, você foi buscar o produto, me explicou o que era, o que não era. Então a gente estreitou a nossa relação. Ou seja, a relação entre cliente, eu e você, que é a empresa, tornou eficaz. E aí, por que fortalece a opinião favorável à empresa? Eu vou ter uma opinião favorável sobre a sua loja, sobre a loja que você trabalha. Fala, pô, aquele campeão. O campeão, vou supor, tá? Por favor, não estou dizendo que é uma regra e esse é o pensamento, mas vamos supor que o campeão ele tem uma imagem negativa em relação ao atendimento. As pessoas costumam reclamar. Estou supondo, né? A partir do momento que eu tive aquela experiência de compra, experiência de consumo lá positiva, que o Johnny me atendeu muito bem, eu tenho uma opinião diferente da média, da maioria. Eu falo, não, se o campeão tem problema com atendimento, não é o que eu frequento. O que eu frequento é o contrário, é muito bom. Ou seja, aquela eficácia, aquela boa relação que nós tivemos, que eu tenho com a sua loja, com você, com os funcionários da loja, com o gerente que seja, fazem que eu tenha uma opinião favorável à empresa. E aí ele vira até meio que um defensor. Hoje, com rede social, você abre rede social, tem sempre alguém falando mal de alguém ou de alguma empresa, né? E você tem os grupos. Fui na loja tal, o campeão do... Não vou usar o exemplo do campeão, né? Eu fui na loja do seu Manuel, ali no bairro do Recreio, e lá o atendimento é péssimo. Aí alguém vai falar, não, você deve estar enganado, o atendimento lá é muito bom. Ou então, só se for na do Recreio, porque aqui da Barra é muito bom, entendeu? Isso é opinião favorável que se conquista através de uma relação eficaz entre cliente e empresa. A cada vez que eu for lá, cada vez que eu vou lá e sou bem atendido, eu vou criando uma boa imagem da empresa, opinião favorável. Aí eu começo a falar bem, a defender a empresa. Então essa é a ideia, o contexto mais ou menos dessa frase. Pegou aí, Johnny? Conseguiu entender o que eu quis dizer? Beleza. Um outro motivo, e aí uma amarrada a outra, né? Opinião favorável traz lucros, certo? Se a maioria das pessoas tem uma opinião favorável, o boca a boca vai se espalhando até a gente ter uma opinião totalmente favorável para a empresa. E essa opinião favorável traz lucros porque está ouvindo bem, eu vou comprar ali, todo mundo fala bem daquela loja. E aí você vai gastando, levando receita para a loja e gerando lucro para a loja. Boas relações profissionais geram produtividade. Uma outra coisa muito importante também, relações profissionais bem construídas geram produtividade. O funcionário de bem com a vida, o funcionário contente, o funcionário feliz, o funcionário motivado, ele produz mais e automaticamente ele gera maior, quando ele gera maior produtividade, ele gera maior faturamento para a empresa e por aí vai. É uma coisa meio que sucessiva, certo? Vou permitir aqui. Outra informação importante aqui, recuperar o cliente custa 10 vezes mais do que mantê-lo. É muito mais caro eu recuperar um cliente do que eu manter dentro da minha empresa. O que é recuperar um cliente? Priciane, o que é recuperar um cliente? Eu ia perguntar a Natasha, mas a Natasha vazou. Boa tarde, Priciane. Estamos falando de atendimento. Priciane, boa tarde. Natasha voltou.
Natasha, boa tarde. O que é recuperar um cliente, Natasha? E aí, diz para mim. Diz ou escreva para mim, por favor, Natasha. O que é recuperar um cliente? Stephanie, boa tarde, Stephanie. O que é recuperar um cliente? Tá aí no slide aí, ó. Recuperar, a gente está falando de atendimento, tá? Recuperar o cliente custa 10 vezes mais que mantê-lo. O que significa isso? Natasha pode responder também. Quem pode responder isso para mim, gente? Brenda? Você vai ter que dar duro para reconquistar, pois aconteceu algo para ele perder a confiança. É bem por aí mesmo, Natasha. É mais ou menos isso. O cliente teve alguma decepção com a empresa, alguma experiência negativa que levou esse cliente a ir embora, a deixar de comprar para a empresa. Assim, ele está decepcionado, ele está muito insatisfeito. Fazer com que ele recupere a confiança, reconquistar, é muito caro, é muito difícil, porque você tem que gastar muito dinheiro com marketing. Você tem que primeiro fazer com que ele volte, que não é fácil. Depois, fazer com que ele consuma o teu produto ou serviço de novo, para ele se sentir, ver que as coisas realmente mudaram. Isso tudo tem seu custo e não é um custo barato. Tá? Cliente insatisfeito compartilha sua insatisfação para 20 pessoas. Esse número, existem controvérsias, discordância, alguns falam que é 15, outros falam que é 17, mas enfim. Hoje com rede social esse é até mais, porque você compartilhou lá na rede social, é um mundo, né? Na verdade, literalmente, vai para o mundo inteiro. Você fala mal de uma empresa, essa informação vai para o mundo inteiro. Então, ele vai falar mal. Ele vai falar mal em rede social e vai espalhar isso tudo. Isso é muito, 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 muito complexo, tá? E aí, gente, até pra gente dar uma continuidade aqui, eu preciso... Deixa eu só botar aqui. Conforme eu já tinha comentado com vocês, deixa eu interromper esse compartilhamento aqui. Conforme eu tinha comentado, eu lembro que um grupo, um aluno colocou o grupo aqui. Eu cheguei a anotar, eu tenho que ter anotado. Hoje, nesse momento, temos 7 alunos em sala, certo? Temos aqui, nesse momento, 7 alunos. O que eu quero, gente, é saber a divisão de turmas de vocês. Alguma pessoa já me deu esse número, já me deu essa relação. Tenho até aqui anotado. Porque hoje eu preciso de anotar os nomes. Hoje é a nossa terceira aula de 6, faltam 3. E vocês vão começar a moldar o que eu quero, que é digamos, manual de boas práticas, que não é manual de boas práticas, mas sim uma ambientação, uma apresentação para um novo aprendiz que está chegando, e a gente precisa dos conceitos das outras unidades curriculares, de apresentação pessoal, etc. Tá?
e aí eu preciso de anotar essa relação de alunos.